À vontade. À vontade. Fica ao teu critério. Ótimo. Pai do Senhor para a igreja. Ah, tá muito fraco, gente. Pai do Senhor para a igreja. E vocês são mais animados do que isso aí. Quero agradecer muito a Deus por mais esse tempo de qualidade que nós temos aqui nesta casa espiritual tão querida. Uma igreja que sempre me recebe bem. Essa igreja que me recebe bem desde quando eu era solteiro, irmão. Alguém pode dar glória a Deus por isso aí, gente? Tá, desde quando eu era solteiro, eles me recebem bem aqui. Já abençoaram muito a minha vida, tá? Minha gratidão a Deus por esse tempo nosso aqui juntos. Minha gratidão ao Senhor também, ao meu pastor Roberto Souza, que me autorizou a estar com vocês aqui. Eu congrego na ADVIP, Assembleia de Deus em Vila da Penha. Hoje tem culto lá. Ele me liberou de muito bom grado, como sempre libera, para estar cultuando com vocês aqui e servindo vocês através do Ministério da Palavra. Trago um abraço dele para o Bispo Fidelis também, para a pastora Jussara, bom revê-los também. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Fortaleça as vossas mãos na obra, dê vigor sempre, e que Deus possa sempre estender a poderosíssima mão dele sobre a vida de vocês, tá bom? Minha gratidão ao pastor Leandro também, obrigado, viu? Gratidão ao senhor, sua esposa, nosso que ele cantou aqui ainda há pouco, Deus abençoe sua vida também. Também queria falar do diácono Márcio, também que fez contato conosco, Deus abençoe, tá bom? Minha esposa está comigo, tá? Vocês já me conhecem, eu trago ela, a estratégia, se ninguém der glória, ela dá glória no teu lugar, viu? Você que vai casar, pega essa dica aqui, tá? Case com uma mulher que apoia o seu ministério, porque se for muito ruim a mensagem, ela dá glória, me anima agora, mas em casa puxa a minha orelha, e eu já sei como é que funciona a coisa, tá bom? Por favor, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no tema, que é o Salmo de número 128. Enquanto você localiza o Salmo 128, eu quero falar rapidamente, com autorização dos queridos irmãos da liderança, acerca de alguns materiais que eu sempre trago para poder mostrar para os irmãos aqui. Tem 3 meses atrás eu lancei um terceiro livro, para a glória de Deus, tá? Está aqui, ó, Moisés, uma chamada espinhosa. A capa desse livro aqui está fantástica e o conteúdo dele também está muito bom, irmãos. Aqui eu falo um pouquinho sobre a vida, ministério, percalços do patriarca Moisés. É um livro que está saindo muito, gente. Tem recebido diversos testemunhos acerca dele. Muito bom mesmo. Lancei um segundo livro no ano passado, Reobote é logo ali. Cave até a promessa acontecer. É um livro acerca da vida do patriarca Isaac, onde ele está cavando poços. E as pessoas vão lá e delimitam aquilo que Isaac tinha, enfim. E ele volta a cavar os poços e a água jorra. Não sei se alguém entulhou um poço teu, uma coisa eu sei. Se você voltar a cavar uma hora, essa água vai jorrar para a glória de Deus, tá? E o da minha esposa também, que os irmãos já conhecem também, Aprendendo Cada Dia Mais sobre Mulheres da Bíblia, volume 1, tá? E o volume 2 também, nós estaremos ali fora, se os irmãos assim desejarem adquirir, nos procurem. Deus abençoe a todos. Salmo 128 está na tela lá para a gente. Não vou pregar nada que você não tenha ouvido ainda. De repente eu vou dar uns rapidinho aqui, mas eu vou ser bem mais equilibrado hoje do que o normal, que eu sou acelerado. Diz assim o texto sagrado: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2: Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Verso 3: Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Verso 4: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verso 5 diz assim: O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Verso 6 eu encerro nele, diz assim: Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Quantos podem dizer amém por essa bendita palavra? Meus irmãos, eu vou buscar usar esse salmo aqui como pano de fundo para a mensagem, e no decorrer da ministração eu vou abordar algumas questões que acredito eu que são muito importantes para a nossa vida espiritual, mas principalmente para a nossa vida familiar. Afinal, começamos hoje aqui um congresso de família, vai ter gente muito boa vindo depois aqui para poder pregar, melhor do que eu creio muito nisso. Eu sou uma pessoa normal e simples, que vão complementar aquilo que vai ser dito aqui dentro desse contexto geral aqui do Salmo 128. Então, queria que você redobrasse bastante a sua atenção nessa introdução agora, para que você não perca o desenvolvimento do restante da mensagem. Eu combino isso contigo aqui nessa noite. Amém?
Meus irmãos, quando nós observamos tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento, a gente percebe que Deus ele tem algumas questões cirúrgicas para poder tratar acerca de família na Bíblia. Nesse livro de Salmos aqui, ele trata bastante acerca de âmbito familiar. Agora, de forma introdutória, é necessário que saibamos aquilo que de fato são salmos. O livro de Salmos, gente, é descrito como um conjunto de cânticos que tem muita importância para os judeus e, por que não dizer, também para nós que somos cristãos. Em hebraico, Salmos é descrito como Tehillim, que significa cânticos de louvor ou então louvores. Em grego é psalmoi, que significa cânticos entoados com acompanhamento de um instrumento de cordas. Portanto, a gente começa a concluir aqui nessa introdução que os salmos eles foram produzidos, registrados para serem cantados e acompanhados com algum tipo de instrumento de cordas. Na nossa ótica ocidental, por exemplo, aqui no Brasil, a saber isso, nós citamos salmos. Você não salmodia, você não canta um salmo, você cita um salmo. Na cultura do Oriente Médio, acerca daquilo que ocorre aqui em Salmos, os judeus eles cantam esses salmos, a saber também na Paraxá, que são as 54 porções que eles recitam dentro de uma sinagoga aos sábados. Então, para nós aqui, nós falamos salmos. Para um judeu, ele canta os salmos porque a rima deles, obviamente, é diferente da nossa. Agora, quando você observa esse livro aqui de Salmos, você percebe comigo nessa noite aqui que os adoradores, eles refletem sobre alguns temas que são muito profundos, como, por exemplo, sofrimento, origem da sabedoria, por exemplo, aliança, atributos do nosso Deus. Eles relembram histórias de Israel, eles exaltam a lei do Senhor, eles falam acerca de santidade e, por vezes, o paralelo comparativo entre a vida do justo e, por exemplo, a vida do ímpio. Na Bíblia hebraica, gente, esse livro aqui de Salmos, ele está numa terceira divisão. Para eles é diferente da nossa. Para eles tem lei, profetas e escritos. Salmos está nos escritos. Na minha Bíblia e na tua que está aqui nessa noite, que é a Bíblia nossa protestante, Salmos fazem parte daquilo que é um compêndio de livros poéticos, que são Jó, Cantares e Salmos. Quantos me ouvem, digo amém bem alto, vai gente? Portanto, esse livro aqui de Salmos, eles têm 150 hinos. E esses 150 hinos que compõem aqui esse livro de Salmos, eles têm uma variedade de temas muito abrangentes. E eles foram escritos aproximadamente durante 1000 anos, a saber, desde o tempo do Êxodo, passando pela monarquia de Israel, passando pelo reino unido que foi de Davi e de Salomão, ok? Transitando pelo reino dividido que começou com Roboão e terminou lá na frente com o rei Zedequias, e passa também pelo cativeiro babilônico e também por um período pós-exílico, quando o povo volta do cativeiro babilônico. Redobre sua atenção, por gentileza. Um detalhe sobre Salmos também, gente, que existem diversos autores naquilo que Salmos apresentam para nós. Por exemplo, Moisés, Salomão, Etã, Emã, Asaf, filho de Corá. Alguns anônimos também são descritos, e o salmista mais conhecido por nós, que é o salmista Davi. Para termos noção como é que Davi, gente, era envolvido com adoração, tinha um coração inclinado para a adoração, ele organiza uma orquestra de aproximadamente 4.000 instrumentistas. 1 Crônicas 23, verso 5, fala sobre isso. Detalhe, gente, eles tinham diversidade de instrumentos, a saber, harpa, lira, flauta, trombeta, corneta, tamborim, símbolo, etc. E quem já leu aqui nessa noite na Nova Vida de Auma Salmos, sabe que mexe com as nossas emoções. Quem de nós aqui nesse congresso de família nunca se emocionou, foi tocado na sua alma por algum salmo que você leu ou estudou? Eu, Fábio, particularmente, em determinados períodos da minha vida, eu fui muito tocado por Deus através do livro de Salmos. Salmo 40, por exemplo, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago de lama e me colocou em cima de uma rocha firme. Já passei também pelo Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No começo da minha caminhada eu fui advertido no Salmo 1 para não me assentar na roda dos escarnecedores. Cada um de nós aqui, eu tenho a certeza, que já foi impactado de alguma maneira pelo livro de Salmos. Quem aqui, repito isso, nunca teve as suas emoções sacudidas quando leu algum salmo na sua vida? Porém, eu destaco aqui nessa noite que alguns salmos, nós não sabemos as circunstâncias a qual eles foram produzidos.
Só que mais importante do que saber a circunstância a qual o salmo foi produzido é compreender a mensagem que o salmista passa. E isso nos faz entender que o livro de Salmos é um livro atemporal, ou seja, serviu lá atrás para algumas pessoas em contribuição para a sua vida espiritual e familiar, e serve para nós aqui nessa noite também, acerca do nosso comportamento a partir de hoje, naquilo que Deus quer falar conosco aqui nesse culto. Então, os Salmos, gente, eles não têm a intenção de ser um livro de teoria. Salmos aqui têm a intenção de ser um livro de prática. Você ouve aquilo que Deus fala através de Salmos e, obviamente, pratica aquilo que Deus manda você fazer para que a sua família em casa possa ser abençoada. Por quê? Vai melhorar esse glória a Deus já aí. Porque existe também uma classificação de salmos, a saber, salmos penitenciais, que falam de arrependimento de pecado, salmos históricos que revelam, por exemplo, os atos de Deus em favor do seu povo, salmos da Torá, que falam da lei dos judeus, salmos de natureza, que exaltam o poder da sua criação. Escute isso, gente. Salmos de realeza, que exaltam a relação do rei do Judá com o rei dos reis. Salmos, por exemplo, também senhores de lamento, que tratam das expressões e aflições do salmista. Salmo de gratidão ou ações de graças, que exaltam livramentos e provisões dadas pelo próprio Deus. Salmos, por exemplo, messiânicos, que apontam para o nosso Jesus Cristo. E salmos sapienciais, que mostram como lidar com sabedoria em meio às questões do dia a dia. Salmos imprecatórios, aonde o salmista parece que está pedindo para que Deus puna alguém que queria pegar ele. E salmos de louvor e adoração, que reverenciam a grandeza e o poder do nosso Deus. Detalhe, eu encerro aqui essa introdução. Salmo de peregrinação, aonde a caminhada em direção a Jerusalém para as festas judaicas eram entoados. Chamados também de cânticos nos degraus. Qual é a ideia aqui, Fábio? A ideia é que as pessoas que vão para Jerusalém celebrar as festas, quando elas sobem para o templo, em cada degrau elas vão salmodiando um salmo que está aqui. Começa aqui nesse contexto geral agora essa mensagem, porque esse salmo aqui nosso, 128, provavelmente foi usado na festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. E esse salmo aqui é um salmo justamente, repito isso, de peregrinação. Se você parar para observar o escopo geral aqui, ou a perícope geral aqui, ela começa no salmo de número 120. Escute isso, gente. E essa linha peregrina vem atravessando o livro e encerra no salmo 134. Esse texto aqui que eu li com vocês nessa noite é um culto de família. Vamos lá, gente. É tratado como se fosse uma bilogia. O que é uma bilogia, Fábio? O salmo 128 é um complemento daquilo que acontece no salmo 127. E ambos os salmos tratam sobre família. Escute isso, gente. Agora, por que ambos tratam sobre família, Fábio? Porque se você observar o salmo 126, que é quase que anterior a esse aqui, gente, é um salmo de restauração nacional. Vamos pensar. Esse povo judeu está voltando do cativeiro babilônico, se restabelecendo em Jerusalém, e era necessário reconstruir a nação. Então, o salmo 126 aponta para a restauração nacional. E o Salmo 127 e o Salmo 128 apontam para a família abençoada por temer ao Deus de restauração do Salmo 126. Vem comigo na mensagem, gente. E para reconstruir a nação era necessário haver harmonia familiar com valores definidos. Por exemplo, a importância do esposo ou do marido, a importância devida da esposa, a importância dos filhos e o conjunto que isso forma, que se chama família. Só que para essa família que seja de fato bem-sucedida, um primeiro princípio é estabelecido no Salmo, ou apontado para nós no Salmo: temer ao Senhor. Olhe para cá, gente. No contexto do Antigo Testamento, Israel, para o povo judeu ser feliz, consistia em ter um local produtivo, a saber, uma fazenda ou um quintal, uma esposa fiel caminhando com o marido, com o homem, e filhos reunidos ao redor daquela mesa. Então, vamos pensar que eu sei que você é inteligente, vocês me conhecem aqui já. Percebam, a felicidade, pastor Leandro, está associada ao temer a Deus. Vou repetir isso aqui, gente. A felicidade de uma pessoa está associada ao temer a Deus. A palavra temer no hebraico é iare, que significa alguém que reconhece a grandeza e poder de Deus e respeita profundamente a sua santidade. Glória a Deus por isso. Agora, esse tipo de temor que é descrito pelo salmista aqui
não é apenas um medo de uma punição, mas uma reverência que leva à obediência e adoração. Vou melhorar mais, gente. Não é algo forçado, não é algo forjado, não é algo mascarado, é algo voluntário, proativo e espontâneo. Posso falar? Bem-aventurado combina a ideia de debaixo da bênção de Deus, ok? Então o Senhor está em cima, abençoando quem está debaixo do seu senhorio, oh, aleluia! E ao mesmo tempo também, gente, uma pessoa que tem felicidade pessoal por servir a esse Deus. Então, além da pessoa estar debaixo daquilo que Deus tem para a vida dela, ela carrega a benção dela onde ela coloca a planta dos seus pés. Vou melhorar mais isso aqui, gente. Ou seja, quando o Salmo afirma que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, está no texto, verso 1, tá? O salmista está dizendo, quem tem consciência a quem serve e sabe o rumo que toma e sabe onde coloca a planta dos seus pés, não se preocupa com circunstâncias exteriores. Não entendi? Deus está dizendo aqui nesse lugar para alguém, quem se propõe a ter o estilo de vida debaixo da minha palavra, a casa dele não vai ser, ela já é abençoada. Vou melhorar mais. Vou andar na família já. Segura aí. Esse salmo, então, nem fala de inimigos ao redor. Perceba isso, gente. O salmista não fala de inimigo ao redor dele. Não fala. Não fala de ataque externo ou ataque exterior. Porque quem teme a Deus sabe quem guarda a casa dele, ponto final. Vou falar de novo, que teve só 3 glória a Deus, um aleluia. Quem teme a Deus sabe quem guarda a casa dele, ponto final. Bem-aventurado aqui no contexto é alguém que pratica porque aprende com a convivência de quem sabe mais do que ele. Vamos lá. E se aprendeu, é porque reconheceu que não sabia. Porque pior do que isso é conviver com alguém que pensa que sabe sem saber. Vamos pensar, gente. Hoje não vai ser você vai pular hoje não, você vai pensar comigo. Vamos pensar? Quem aprende com Deus é porque convive com Ele. E desenvolve intimidade, profundidade, particularidade, maturidade e autoridade. Então, a falta de bem-aventurança do primeiro contexto aqui está ligada à falta dessa intimidade, da profundidade, da particularidade, da maturidade e da autoridade. Mas, Fábio, eu não entendi nada, melhora isso, melhorar agora. Eu não tenho tempo para buscar mais a Deus. Minha intimidade com Ele está caída. Minha profundidade com Ele está rasa. A minha vida é tarefada demais. Eu sou uma pessoa extremamente ocupada a partir de agora, de verdade. Se você anotar isso aqui, eu vou embora feliz, gente. Falta de tempo é a desculpa de quem inverteu a prioridade. Vou falar de novo. Falta de tempo é desculpa de quem inverteu a prioridade. Mas Deus te trouxe aqui nessa casa espiritual, te trouxe nessa conferência, só para te falar o seguinte: volte ao endereço do nosso encontro lá atrás. Eu queria que você levantasse, por favor, a sua mão direita nessa noite aqui, que eu vim com uma palavra de Deus para entregar para alguém nesse lugar. Eu não sei onde é que você perdeu a sua conexão com Deus, não sei onde é que você perdeu a sua intimidade com Deus, não sei onde é que você perdeu a sua profundidade com Deus, não sei onde é que você perdeu a sua autoridade com Deus, mas Deus te arrancou de casa, sentou você nessa cadeira para te falar: volte ao encontro com a minha intimidade, que você vai ver aquilo que eu vou fazer na tua casa a partir de hoje. Quantos estão comigo nessa noite? Levante a sua mão direita aí. Abre a sua boca e adora o nome do Senhor. Está na hora de voltar ao encontro com Ele. Segunda coisa, verso 2: comerás do trabalho das tuas mãos. Glória a Deus por isso. É importante a gente ressaltar aqui nesse culto, nesse congresso de família, que comer do trabalho das próprias mãos não é somente ter um bom salário que proporciona uma despensa cheia. Comer do fruto ou do trabalho das nossas mãos não é somente desfrutar de um bom salário que vai colocar a nossa geladeira cheia. Comer do fruto das nossas mãos, daquilo que nós trabalhamos, não é somente abrangente a um guarda-roupa que está lotado, onde você chega lá e escolhe a roupa que você quiser. Não é isso. Essa expressão que o salmista afirma para nós é muito mais abrangente do que isso aqui. Escute isso, gente. Significa
desfrutar de uma vida pacífica em casa, opa, vai começar a pegar agora, sem saqueadores roubando a colheita, e sem seca e sem praga causando fome. Gente, se eu fosse você, eu já dava um glória a Deus bem alto aí, mas tudo bem, gente. Agora, vamos pensar e destrinchar isso aqui rapidamente? Eu fui pesquisar sobre isso aqui, fiquei orando a Deus, Deus falou algumas coisas comigo, quero compartilhar contigo nessa noite aqui. Primeira verdade, vida pacífica. Vida pacífica. Não sei se você vai ouvir isso aqui, mas eu vou falar. Um lar não prospera se não houver harmonia, acordo, compreensão, amor e paz. Acabou, glória, né? Mas vamos lá. E Deus está nos dando uma advertência muito séria aqui nesse lugar. Lares que vivem em guerra suscitam e sustentam aberturas para que o mal possa destruí-los. Vou falar de novo. Lares que vivem em guerra suscitam e sustentam aberturas para que o mal possa destruí-los. E de verdade, seja muito franco comigo aqui, se me pedissem nessa noite para dar uma visão que aponta um casamento feliz, uma família feliz, essa visão se chamaria atitudes de serviço mútuo. Vou melhorar. Via de mão dupla de serviço na casa. Vai acabar o glória a Deus agora de ver mesmo. Obrigado, pastor Leandro. Me ajuda aí, profeta. Vamos lá. Então, a mentalidade de cada um no casamento deveria de ser de servir e não exigir serviço do outro. Vou falar de novo, gente. A mentalidade de cada um no casamento deveria primeiro ser de servir e não exigir serviço do outro. Por quê, Fábio? Porque individualismo causa divisão no casamento. Ninguém deu glória de novo, sabia que isso não era glória. Aí alguém pensa, vamos lá, gente, é que é família, tá? Não sei se vocês me chamaram para cá, agora tem que me ouvir. Aí alguém pensa e coloca uma frase para dar desculpa nisso. Mas o meu chamado é individual. Minha mulher para lá, meu ministério para cá. Ministério dela para lá, meu ministério para cá. Eu para cá e ela para lá. Engano seu, meu filho. O chamado é individual, mas quem é chamado não pode ser individualista. Só minha mulher deu um glória a Deus bem baixinho aqui, perceberam isso, né? Não foi nem alto, mas tudo bem. É por isso, gente, nesse congresso de família é necessário que você entenda que muitos casamentos que pareciam estar firmados na rocha não resistem às mudanças climáticas, tampouco a mudanças de tempo. Guarda uma coisa muito séria para o seu coração aqui, gente. O padrão bíblico para poder relacionar-se é o seguinte: eu não exijo do outro o que desejo para mim. Eu primeiro ofereço o que desejo e, por consequência, recebo de volta aquilo que eu ofereci. Vou falar de novo, gente. Eu não exijo do outro o que desejo para mim. Eu primeiro ofereço o que eu desejo e, por consequência, recebo de volta aquilo que eu ofereci. Não, eu vou a terceira vez, para ver se você se anima, dá um glória a Deus bem alto aí, tá? Eu não exijo do outro o que desejo para mim. Pelo contrário, primeiro ofereço aquilo que eu desejo e, por consequência, recebo de volta o que eu ofereci. Glória a Deus por isso aqui. Quem está comigo nessa noite, levante a sua mão e adore o nome do Senhor, por favor. O que envolve isso aqui nesse congresso de família, Fábio? Amor, serviço e parceria. Você está vivo aí? Está vivo? Quem está vivo aí? Diga glória a Deus. Diga assim forte comigo então. Amor, sem medo, gente. Amor, serviço e parceria. É isso que tem que ter na tua casa a partir de hoje. Posso melhorar? É necessário aprender a decidir em grupo, como uma família ou como um casal. Vai vacinar a gente aqui agora, meu Deus do céu. Reparou? Jesus me ajuda. Que depois de ouvir a esposa, é o marido que bate o martelo? A mulher agora vai dar glória a Deus agora. As mulheres vão dar glória a Deus agora, mas vamos lá. Só que em nome da paz do casal, é necessário que ele sempre respeite a opinião da esposa e medite sobre ela. O que eu vou dizer aqui é muito sério para quem está nesse culto e Deus não fala com ausência, fala com presente, né? A sua esposa pode estar enxergando o que você não percebeu ainda. Pegou para mim, viu? Ela precisa dar glória alta. Percebeu, gente? Nós lembramos das nossas esposas quando lemos Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola
a derriba ou derruba com as suas próprias mãos. É bom falar isso pra gente, né? Não estou aqui batendo nos maridos não, também vai chegar a hora da mulher já, mas vamos lá. E é impossível servir bem ao lado de alguém que você enxerga de forma negativa. Então, o conselho que o céu dá para alguém nessa noite aqui, a ordem que o céu dá aqui é a seguinte: se resolva. Resolvam as diferenças na casa de uma vez por todas a partir de hoje. Nos assuntos importantes, o casal deve decidir junto, em consenso, buscando o melhor para ambos, porque é uma família. Não é individualismo com ninguém, é uma família. Agora, quando se pensa com egoísmo, não vai ter consenso, não tem jeito, gente. Ou seja, tem que ter consenso e tem que ter acordo entre o casal. Quem me ama ainda, diga glória a Deus, gente. Quem me ama ainda? Pregador, qual o reverso disso aqui? Egoísmo. E egoísmo joga para longe o consenso e o acordo. Sabe o que eu aprendi com isso aqui, gente? Que uma das partes deve ceder para que não haja conflitos. Quer a tua família em paz? Quer o teu lar abençoado? Quer que a mão do Senhor repouse sobre ele? Deus está dizendo nesse lugar para alguém: é necessário ceder para esse conflito acabar de uma vez por todas. Posso falar longe aqui? Nós, maridos, devemos entender que a nossa esposa é a nossa auxiliadora. Diga glória a Deus aí, gente, vai. E é competente também. Glória a Deus de novo aí, vai, gente. E ela é capaz também de sempre ser consultada, ouvida e, quando é o caso, aceita a sua sugestão. Vou sair daqui bem na fita hoje com a minha esposa. Aí que está o problema, mas vamos lá, vem comigo na mensagem. Melhor de cara feia não, vai me amando aí. Quem não dá espaço para a esposa é porque se sente superior e não necessita do apoio dela. Daí vem a pergunta: se tu é tão completa assim, casou por quê? É uma só carne a partir de agora, filho. Acabou glória de novo, né? Mas vamos lá. Nossas qualidades de homem e de mulher são para nos completar e não para dividir a nossa casa. E sabe qual é o problema, gente? Eu sei que é tratamento de Deus com alguém aqui nesse lugar. Muitas pessoas desprezam conselhos sábios de um cônjuge, porque acham que podem fazer tudo sozinhos. Acham que suas conquistas pessoais dão credibilidade para isso. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Ô glória! Deus te sentou nessa cadeira nessa noite para dizer: essa guerra na casa de alguém vai acabar e vai ser hoje para a glória do Senhor. Eu vim dizer para alguém nesse lugar aqui de uma forma muito clara, gente, que Deus vai continuar levantando gente séria nessa igreja. Pessoas que respeitam a família, que são referências familiares e que são exemplo nessa casa espiritual. O conselho aqui é o seguinte nessa noite: larga a indiferença de lado e vai restaurar a tua casa, porque Deus é contigo naquele lugar. O contexto aqui aponta para nós o seguinte: Deus está dizendo: eu vou encaixar novamente as coisas na tua casa. Mas Fábio, na minha casa tem gente que se tornou até meu inimigo. Meu irmão, se você guardar isso aqui, vai embora muito feliz. Com Deus é o contrário. Demônio, Jesus mandou expulsar. Inimigo, ele mandou amar. Você não pegou, vou de novo. Demônio, Jesus mandou expulsar. Se tem inimizade na casa, ele está mandando alguém hoje chegar em casa e abraçar alguém, reconciliar-se com alguém, amar alguém. Dá um abraço naquele teu filho problemático lá, porque você vai ver a mão de Deus sobre a sua casa e essa restauração familiar acontecendo. Não, levante a sua mão, pelo amor de Deus, aí, gente. Eu não sei se você crê nisso aqui. Eu declaro aqui desse altar para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Essa guerra acaba na família de alguém e vai ser hoje. Porque o que você sai carregando desse culto é o amor de Cristo Jesus, que vai restaurar a sua casa. Quantos acreditam nisso aqui nessa noite? Levante a sua mão direita, a sua mão esquerda, sei lá. Levanta o seu pé, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Deus está nesse lugar dizendo para alguém: eu vou restaurar a sua casa, porque eu sou o Deus da sua família. Outra coisa aqui, isso é evangelho, tá? Demônio se expulsa, inimigo se ama. Outra coisa aqui, essa expressão também abrange também: sem roubo da colheita, ou seja, comerás do fruto das suas mãos, ok? Trabalho das suas mãos. Sem roubo da colheita e sem fome e sem praga.
orando a Deus aí, perguntando e lendo algumas vezes a Bíblia Sagrada de alguns comentaristas, o que o salmista está afirmando aqui é o seguinte: além da sua casa desfrutar de harmonia e paz conjugal, ninguém vai usufruir de forma indevida aquilo que eu, o Senhor, te dou a partir de hoje. Só ouvi um glória a Deus muito baixo aqui. É importante ressaltar nesse salmo aqui, que os salmos são linguagem poética. Você sabe muito bem disso aqui sobre isso, tá? E quando abrange características de fome, pragas e inimigos, pode estar se referindo a pessoas ou enxame de insetos. Vez ou outra, por exemplo, em Juízes capítulo 6, você vai ver os midianitas oprimindo o povo judeu e sendo comparados a um enxame de gafanhotos, tá bom? Muita gente junto para tentar tomar aquilo que o povo de Israel guardava ou tinha de colheita, tanto que Gideão é pego lá, num lagar, o anjo desce lá e fala com ele, ok? Tanto um quanto o outro expressam um perigo para a casa e lavoura também de um judeu, que retornava do cativeiro agora para poder reconstruir o seu país. Pregador, o que significa isso? Que o perigo estava em inimigos nômades que se movimentavam de um lado para o outro e não plantavam, mas viviam da colheita dos outros. Olhe para cá, gente. Eles sobreviviam do trabalho alheio. Então, quando o salmista expressa isso aqui, ele está demonstrando um quadro que o povo de Israel, que estava voltando do cativeiro babilônico, estava pensando o seguinte: quando Israel semeava, eles não apareciam, mas próximos da colheita, eles chegavam. Vou melhorar mais, gente. A ideia aqui do contexto é o seguinte: se o Senhor abençoa o trabalho das mãos, é porque eu e a minha família vão usufruir. E quem não trabalhou para isso não usufrui. Ou seja, o que eu vou falar aqui nessa noite agora serve também para nós, acerca de ministério, emprego, vida espiritual e principalmente família. Você não precisa somente ter cuidado com a terra que você semeia, mas o cuidado tem que ser com quem está à sua volta na hora da tua colheita. Vou melhorar. E o problema não é somente saber a terra que você semeia, mas ter discernimento para saber quem está do seu lado na hora que você colhe. Vou aprofundar mais aqui. Tem muita gente que está preocupada com a terra que vai lançar semente, mas Deus está dizendo para tomar cuidado com quem aparece do nada querendo a tua colheita. Vou falar mais. Tem muita gente perdendo o ambiente familiar. Tem muita gente perdendo o casamento. Tem muita gente perdendo filhos. Coisas que você demorou para frutificar, porque está dando acesso a quem não é para você dar acesso. E Deus desceu aqui hoje para dizer para alguém: fecha algumas portas, fecha alguns acessos. É você quem escolhe quem são as suas amizades e quem você põe dentro da tua casa. Sabia que ninguém ia dar glória agora, mas vamos lá. Vou falar. Obrigado, profeta. Me ajuda aí. Ele está comigo já. Tem muita gente na igreja com crise emocional, por incrível que pareça, tá? Síndromes psicológicas, patológicas, porque sabe que o inimigo ataca, mas ela mesma não tem coragem de dizer: aqui não. Então, Deus te trouxe aqui hoje para poder tratar contigo dizendo: está na hora de você colocar alguns limites em algumas pessoas que têm acesso à sua casa. Guarda uma coisa aqui, gente. Evitar alianças nocivas não é acepção de pessoas, é zelo pela tua família. Vou falar de novo. Evitar pessoas nocivas não é acepção de pessoas, é zelo pelo teu casamento, pela tua casa e pela tua família. Evitar ambientes misturados não é preconceito, é percepção espiritual do líder da casa. Evitar mal intencionados não é atitude carnal, é maturidade ministerial e maturidade familiar. Eu não sei se você vai pegar o que eu vou dizer aqui nessa noite, mas é o seguinte que eu vou dizer aqui, ó. Deus vai te dar coragem ainda essa semana para você cortar algumas amizades que não fazem bem ao teu ambiente familiar. De verdade, irmão, se você não der glória a Deus agora, eu vou embora. Tem amizade que você não perdeu, você foi liberto delas. Aleluia. Verso 3.
Tá difícil hoje, né? A esposa será como uma videira frutífera dos lados da casa. Nessa versão nossa aqui, que eu gosto mais, interior da casa. E os filhos como brotos ou plantas de oliveiras ao redor da mesa. Tá bom? Uma informação interessante sobre o judeu. No quintal do judeu, talvez quase de forma obrigatória, 3 plantas tem lá: figueira, oliveira ou videira. É uma base que eles usam para poder ter algo na sua própria casa, até para trabalhar com questões comerciais também, para que possa entrar o recurso dentro do lar, tá bom? Detalhe, gente, mesa para um judeu é importante demais, porque mesa nesse contexto aqui fala de importância de comunhão e importância da unidade. Está dizendo o seguinte aqui, ó: a tua esposa será como uma videira frutífera, ok? E os seus filhos como uma oliveira, um broto de oliveira ao redor da mesa. Gente, a ordem é que a mesa jamais fique vazia, tanto de comida, mas principalmente de pessoas. Glória a Deus por isso, né, gente? E o salmista aqui ainda cita 2 plantas essenciais, repito isso: videira e oliveira. Agora, vamos pensar alguns pontos aqui rápidos? Vamos lá, para estar embora? Primeiro ponto: a esposa é uma videira frutífera nos lados da casa, ou no interior da casa. Em outras versões, nos lados da casa, tá? Se você considera essa versão aqui, lados da casa, também fala do quintal da casa de um judeu. Não é somente uma casa de alvenaria, ou como queiram. É a localidade total que um judeu tem direito ao território onde ele mora. Quantos compreendem isso aqui? Digam um amém bem alto, vai, gente. Okay? Fala de interior do terreno. Ele não está dizendo aqui que a frutificação dela será para outros desfrutarem, mas para benefício dos de dentro da casa. Agora, vamos lá, gente, vamos lá. Como funciona a frutificação e cultivo de uma videira? Olha a expressão que o salmista está usando aqui, gente. É linguagem poética, tá? Guardem isso aqui, muito sério. O agricultor, ele cuida da videira na intenção que os ramos produzam frutos. Até aí tudo bem para a gente, correto? Pregador, o que o agricultor faz afinal, gente? Ele levanta, limpa e poda os ramos para que os ramos deem mais frutos. Isso tem 2 fases. Quantas fases, gente? Não, está muito fraco. Quantas fases, gente? Não, acorda essa pessoa do lado aí. Acorda ela assim, diga assim: 2 fases. Olha para cá, gente. Ele limpa e poda os ramos para que sejam renovados. Oh, glória! Mas antes ele levanta os ramos. Vou falar de novo, que só 2 pessoas pegaram isso. Ele limpa e poda os ramos para que sejam renovados. Voltem a ter vigor. Só que antes ele levanta os ramos. Se você entender isso aqui agora, eu vou embora feliz da vida. O agricultor abaixa, fica no mesmo nível do ramo, observa aquilo que o ramo tem ali, com as suas mãos levanta o ramo e recoloca esse ramo aonde ele nunca deveria ter saído jamais. Percebeu isso aqui, gente? Tem momentos em que Deus primeiro te levanta para depois te limpar, e outros em que primeiro ele te limpa, te poda, para depois te levantar. Só que aqui no reino de Deus, a regra da agricultura espiritual é a seguinte: eu levanto, mas depois eu limpo. Por quê? Porque a videira é uma planta que fica no alto. E se o ramo estiver morrendo, a tendência é ficar longe do alto e perto da terra. Tem gente que deixou de dar fruto em casa, na família, no casamento e no lar, e está morrendo, porque deixou de ter contato com o alto e só está querendo viver as coisas dessa terra. Ramo perto da terra tem folha coberta de poeira, e quando chove fica cheia de lama e de mofo. O que acontece então, Fábio? Adoece e fica inútil. É por isso que o agricultor judeu abaixa, pega o ramo, recoloca ele aonde ele nunca deveria ter saído. Pregador, não entendi, melhor isso aqui, vou melhorar agora. É Deus dizendo para alguém nesse lugar aqui: hoje eu vou reerguer o ministério de alguém nessa igreja. Ele está dizendo: eu vou levantar, mas hoje eu vou sacudir e vou limpar a tua vida.
A palavra hoje para alguém que tem mão nessa noite para levantar é a seguinte: eu vou resgatar identidades ministeriais. Eu vim dizer para mulheres aqui nessa noite que são videiras frutíferas. Cadê as mulheres nessa noite aqui? Cadê você? Levante a mão aí, gente. A sua casa só está de pé por conta da tua oração, por causa do teu clamor. Não desista. Deus vai alcançar a tua casa e você vai ver restauração acontecendo lá. Agora, porque o salmista diz que a mulher vai ser como uma videira frutífera, próxima à oliveira, que é um broto, em volta da mesa. Outro contexto aqui. Para essa videira ser frutífera, tem que ter paciência com ela. Meu Deus do céu. Não percebeu a analogia não, né? Para essa videira aí, do teu lado, ser frutífera, vai ter que ter paciência com ela. Jesus, me ajuda. Família, né? Pegava a família difícil, irmão. Pastor Leandro, botou no rolo aí, profeta. Por quê? Porque a videira, ela não produz fruto rápido. Primeiros 3 anos, não tem fruto na videira. Pode pesquisar isso aí. Só começa a frutificar de 5 a 6 anos. Então, quem é recém-casado está no vento agora. Jesus, me ajuda de verdade aqui. Mas quando chega de 5 a 6 anos, bicho Fidelis, Jesus já vai acabar comigo hoje aqui. Aí que elas começam a produzir colheitas consistentes. Viu? Minha mulher deu um glória bem forte, percebeu isso? Parece que a minha é indireta, mas não é indireta não, tá, gente? Agora, vamos pensar? O propósito da videira não é produzir madeira nobre, como o cedro do Líbano. Não é produzir lenha ou produzir sombra. Tampouco uma videira para ser ornamental. O propósito da videira é dar fruto. Acabou. Sem invenção. Só dá fruto. Porque o que importa para o agricultor nessa noite não é aquilo que você copie a característica de alguém ou viva de aparências. O interesse do Senhor aqui com alguém nesse congresso de família é que você volte a ser produtiva na obra dele. E a pergunta que vai para o teu status hoje é a seguinte: quem somos nós na videira que é Cristo? Vou perguntar mais uma vez. Quem somos nós na videira que é Cristo? Tem gente que é ramo frutífero e tem gente que é galho seco. Quem é você no reino de Deus? Vou sacudir a gente mesmo. Tem mais? Tem. Essa videira aqui descrita pelo salmista é uma planta individual. A vinha é a coletividade, ou seja, a plantação da videira. Ok? E aqui na Nova Vida de Inhaúma, tem mulheres frutíferas. Não, você não foi de novo. Vou falar de novo. Aqui na Nova Vida de Inhaúma, tem mulheres frutíferas. Só uma pessoa levantou a mão baixa. Vou perguntar de novo. Gente, tem mulher frutífera aqui, sim ou não, gente? Videira frutífera? Então, a palavra não é para uma só, são para todas. Opa, a pastora Jussara deu uma aleluia bem alta aqui, vem comigo. E a coletividade da videira que o salmista descreve ali é essencial para a família. Essencial para a família. Gente, a vinha se aproveitava a uva para poder fazer, por exemplo, uva passa. Isso aqui é para alguém que está sofrendo aqui, mas você vai sair daqui curado hoje. O processo de poder, por exemplo, fazer uva passa não é tão simples. Gente, o que o salmista está dizendo aqui, gente, é aquilo que ele vivencia dia a dia. Volta do cativeiro, volta com as suas práticas de agricultura, e ele está expressando aqui de uma forma mais abrangente aquilo que Deus quer falar conosco nesse lugar. Ou seja, gente, para poder, por exemplo, fazer uva passa, tinha um lugar separado, no canto, no sol, e era aspergido óleo de oliva no seu processo. Pegava essa uva aqui, ok? Colocava numas esteiras, num canto da vinha, debaixo do sol, para realizar o processo. Jogava um óleo de oliva diariamente para transformar em uva passa. Ou seja, gente, se você não der glória a Deus agora, está ruim para o teu lado. Ela desidratava, mas era cuidada. Ela sofria, mas o agricultor estava cuidando dela.
A referência a uma mulher em casa, sendo uma videira, está dizendo aqui para alguém nesse lugar, mesmo no canto, mesmo separada, mesmo sozinha, mesmo debaixo de calor, ainda desce um óleo que vai te tratando para ser diferente dos outros lá na frente. Gente, por que ele tinha essa visão de ter uma videira e também uma oliveira? É sobre isso aqui, gente. Esse processo aqui de fazer uva passa era complicado, doloroso, mas fazia ela ser uma pessoa diferente de outras pessoas lá na frente. Ou seja, depois desse processo aí, mulher, você vai sair mais crente dessa. Segunda coisa, por que o salmista está dizendo isso aqui? Contexto geral de videira. A videira produzia suco no lagar. Toda vinha tem que ter um lagar. Não tem para onde correr. Toda videira frutífera, uma hora, vai passar por um lagar. Esse lagar é uma espécie de cisterna cortada, onde tem um furo no final. As pessoas colocam a uva lá, você conhece isso aqui, eu estou chovendo molhado. Pisam nela, e o suco vai escorrendo e cai em vasilhas depois lá no final. Detalhe, gente, eu fui pesquisar sobre isso e descobri que isso causava muitos risos e alegrias no processo. Então, a pessoa que pisava na uva, tirava o melhor daquela uva, e tudo aquilo era feito com alegria. Então, quando o salmista afirma isso aqui, apontando para uma videira, ele está dizendo o seguinte, mostrando que, no lagar, eu aprendo que os pisões dos outros, na verdade, põem para fora o que eu tenho de melhor aqui dentro, mas assim mesmo eu me alegro com os processos. Eu vim pregar para alguém nesse lugar aqui, que está passando por algum processo familiar hoje, alguma questão na sua família hoje. Você talvez entrou por essas portas tristes num congresso de família, se perguntando, Deus, se o Senhor não falar comigo, vou tomar uma decisão. Eu vim de Deus dizer para alguém aqui nesse lugar, se alegra, poderia ter sido muito pior. Deus já te deu livramento, sustenta a tua casa, e Ele vai restaurar a sua família para a glória dEle. Sabe qual é o problema? Queremos ser vinha, mas não queremos passar pelo processo de lagar. Segundo, eu vou encerrar a mensagem já. Ele falou o seguinte, os filhos são como rebento de oliveira, ou frutos de oliveira, ou plantas de oliveira. Se você parar, por exemplo, a observar o Salmo 129, verso 6, existe um comparativo entre os ímpios com a grama dos telhados que seca quando brotar. Olhe para cá, gente. Em Israel, a parte superior dos telhados era feita de junco, capim e barro, na intenção de impermear uma casa. Vamos pensar, gente? Então, olha só, tem viga, tem junco, tem capim e tem barro. Eles levantam as vigas na casa, ok? Fazem uma estrutura com essas próprias vigas de madeira, pegam o junco, que é uma espécie de palha, uma espécie de planta, misturam com barro e capim, colocam ali, para quê? Para poder impermear o teto daquela casa, o telhado daquela casa, ok? Quantos me ouvem, digam amém bem alto, vai, gente? Se houvesse uma semente restante, até brotava, mas morria seca porque não tinha raízes profundas. Estava em cima, mas não tinha raízes. Morria. E de verdade, você vai até rir daquilo que eu vou falar aqui, mas se você for espiritual, vai dar glória a Deus. Os seus filhos não são capim em lugar alto que seca. Eles são brotos de oliveira em volta da mesa da tua casa. O que a oliveira tem, Fábio? Encerra aqui agora a mensagem. A oliveira cresce lentamente e demora a dar frutos, mas quando ela começa a frutificar, nunca mais ela deixa de dar frutos. E mais, gente, seus filhos são. Seguinte, quando a oliveira começa a dar frutos e não parar mais, ela tem um segredo. Ela se renova. Glória a Deus por isso. Gente, quando ela envelhece e está quase morta, ela se renova. Te dou mais uma notícia aqui muito séria aos pais de família aqui nesse lugar, aos pais que aqui se encontram. Com Deus não existe aposentadoria espiritual. Vou falar de novo, aos pais. Com Deus não existe aposentadoria espiritual. Ou seja, se tem oliveira, tem azeitona.
Se tem azeitona, tem azeite. E se tem azeite, tem o Espírito. E se tem o Espírito, você nunca vai ficar só na sua vida. Vou melhorar isso aqui, gente. Deus está confortando o coração de alguém, está dizendo: você não está só na sua casa e na sua família. Eu ainda cuido da casa de quem teme ao Senhor. Gente, na nossa vida pode faltar tudo, menos a pessoa do Espírito Santo. Gente, essas plantas aqui absorvem os nutrientes da terra, mas são fonte de produção para quem está à sua volta. Vamos lá, vou encerrar a mensagem aqui agora, gente. Eu vou orar por você. Os filhos aumentarão a população. A ideia era essa aqui. E propositalmente a prosperidade no povo de Jerusalém. A ideia da volta de cativeiro é essa. A ideia aqui é essa, gente. Voltou, ok? Temeu ao Senhor, trabalhou, a praga não alcançou, o inimigo não veio, ninguém colheu aquilo que é somente direito teu, só que agora a tua mulher vai ser frutífera, abençoar demais a tua casa, e os seus filhos vão continuar a tua posteridade, a tua descendência. Vou melhorar mais, gente, porque não basta ter número de pessoas, tem que haver instrução para que os filhos façam de forma correta. Agora, olha só que interessante, o que uma oliveira tem? Eu encerro a mensagem aqui agora. Primeiro, a raiz de uma oliveira tem aproximadamente 6 metros. Escute isso. Ela se firma bastante primeiro para baixo, para depois crescer para cima. Por quê? Porque quem é oliveira tem raiz profunda. Isso fala de resistência. Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir ciclone, pode vir tsunami, mas quem é oliveira tem resistência e continua de pé. Teus filhos serão como broto de oliveira em volta da tua mesa. A palavra nessa noite para quem quer levantar sua mão e receber aqui é a seguinte: você vai permanecer firme aonde Deus plantou você nesse tempo. Segundo, é que tem oliveiras que têm quase 3.000 anos de idade. Que isso, Fábio? Verdade. Detalhe, gente, é que uma das principais características da oliveira é a sua longevidade. Diga forte comigo assim: longevidade. Não, está muito fraco, gente, longevidade. Por que, Fábio? Porque quem é oliveira tem longevidade. Quem não é, acaba esquecido. E sabe qual é a diferença? É que tem gente querendo deixar herança e outros querendo deixar legado. Herança é o que você deixa para os outros. Legado é o que você deixa dentro dos outros. Quantos estão compreendendo isso aqui? Digam um amém bem alto. Eu vim aqui dizer para alguém: você precisa, tá? Deixar legado para alguém na tua casa a partir de hoje. Terceiro, eu sei que está ruim de dar glória. Como se colhia a azeitona da oliveira? Sacudindo a oliveira. Pegavam uma corda, amarravam em volta da oliveira, dando trancos ou madeirada nela até ela soltar as azeitonas. Batiam na oliveira para arrancar o fruto dela. Isaías 17,6 diz assim, porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, era a prática judaica. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Ou seja, as sacudidas não derrubam a oliveira, elas ajudam a extrair aquilo que a oliveira tem de bom nela. Quarta verdade, eu encerro nela aqui agora, você fica de pé, é que a oliveira, fica de pé comigo, ela produz azeite. Vou falar de novo, gente. A oliveira produz azeite. Vou a terceira vez. A oliveira produz azeite. Passa por uma prensa, extrai azeite dela, coloca um pano, uma espécie de lençol. Por isso que o salmista falou que, ainda que o produto da oliveira minta, o salmista não, melhor dizendo, Abacuque falou sobre isso, porque se não tiver um lençol ali, e a azeitona cair no chão, ela fica machucada, e ela perde a proporção daquilo que é puro de uma oliveira, para que pudesse sair de fato um azeite virgem. Porque não se tira azeite de fruto caído. Você reparou já? Olha para cá, sem medo. Que o litro do azeite
é mais caro do que o quilo da azeitona? Nesse governo, então, tá demais, né? Mas tudo bem. Porque para Deus, o que importa não é o que está fora de você. Para Deus, de verdade, o que importa é o que está em você, do teu lado, de dentro. O Salmo encerra aqui agora com uma subconclusão e uma conclusão. Qual a subconclusão, pregador? É o verso 4 e verso 5. Põe para mim aí, por favor, verso 4 e verso 5. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vamos encerrar aqui agora, legal? Guarda uma frase aqui muito séria, se você quiser botar no teu status agora aí, eu te aconselho a colocar. Nenhum sucesso no mundo pode compensar um fracasso no lar. Anote isso aí. Nenhum sucesso no mundo pode compensar um fracasso no lar. Vou a terceira vez. Nenhum sucesso no mundo pode compensar um fracasso no lar. O verso 5 sugere para nós, eu passei 2 minutos do horário já, vou passar o microfone para ele poder orar. O verso 5 sugere para nós que nenhum judeu piedoso temente ficaria satisfeito com que Sião, Jerusalém, não estivesse restaurada, com o templo funcionando e com a capital em paz. Eles estão voltando de um cativeiro babilônico aqui, restaurando em 3 caravanas, Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel com a reconstrução do templo, Esdras com a reconstrução das leis do Senhor em praça pública, e Neemias com a reconstrução de muros e portas de Jerusalém queimados. Atenção, gente. Isso fala para nós de proatividade na obra de Deus. A tua casa é abençoada, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Mas Deus quer que você seja a bênção também aqui na casa dele. Porque aqui tem que ser a extensão da tua casa lá. As práticas que você tem com seus filhos em casa de forma correta, tem que se estender para cá, para a cara do Senhor nesse tempo. Qual a conclusão então, pregador? Eu sei que está ruim de dar agora, é mal que tem para hoje. Verás os filhos dos seus filhos. Verso 6. Eu vou repetir até você dar glória a Deus, senão eu não vou parar não. Verás os filhos dos teus filhos. Pastor Leandro, longevidade vista aos seus próprios olhos. Agora, a tragédia da vida não é morrer cedo demais. É viver demais sem de fato estar no centro da vontade de Deus. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus está dizendo, eu cuido também das suas coisas. Deus está dizendo para alguém, cuida daquilo que eu coloquei nas tuas mãos, porque da tua casa e da tua família, quem cuida sou eu. Se fosse você, levantava as 2 mãos aos céus aí, adorava, aplaudia, não sei o nome do Senhor nesse lugar aqui. Adora Ele aí, por favor. Vem cá, pastor Leandro, vem cá. Não vou encerrar não, varão, fica difícil. Aí lá no... vem cá. Aí lá no Salmo 127... Estou chamando a equipe de casais, mas o senhor vai orar. Mas fica à vontade, fica à vontade. Vai orar. O pregador vai orar. Beleza. Amém? Bora. Vem toda a equipe de casais aqui rapidinho, por favor. Toda a equipe de casais. Vamos lá. Pastor Fábio vai estar orando, né? Isso. Os músicos já estão aqui com um louvor tema do congresso. Aleluia. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Gente, a oração de agora vai ser a seguinte, é simples. Orar para você que quer uma família melhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente agora, vamos orar por você em nome de Jesus. Tem que ser rápido. A oração aqui é a seguinte. Pregador, eu quero orar por uma família melhor. E essa melhoria na minha casa começa por mim. Cadê o primeiro corajoso? Vem aqui na frente. Oi? Pode, claro, pode vir. Ué, não tem problema não. Você tem uma família aqui dentro. Glória a Deus. Vamos orar. Você que está aqui na frente, tem mais gente para vir aqui na frente, está vindo o pessoal aí. Isso. Deus não fala com ausência, fala com presente. Cadê o pessoal do louvor? Fiquem à vontade, tá? Amém? Fica à vontade. Novos sonhos. Isso.
Vou te dar uma informação. Tem mais gente para vir aqui na frente. Ah, tem. Som. Eu sei que tem. Isso. Som. Você que está aqui na frente, feche seus olhos, com a mão no seu coração, sem medo. Isso. A igreja ligada. Som. Aleluia. Isso. Som. Pessoal da intercessão aí. Isso, intercedam. Isso. Deixa Deus trabalhar, deixa. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Adora Ele aí, vai. Olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Adora Levante Ele as aí, tuas vai. mãos, família. Família. Isso. Pode sonhar, mãe. Isso. Teu filho vai Vai! Vai. voltar. Na Mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, Já passou, já passou. o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Tem coisa nova chegando na tua casa. O novo de Deus chegou. Você que está aí atrás, estende a mão para cá. Estende a mão para cá para você orar aqui na frente. Senhor Deus, na tua presença, continuamos aqui na tua casa em oração. Glorificamos e exaltamos o teu nome por essa noite, ó Deus. Iniciando, meu Pai, um congresso de família. Eu te peço especificamente, meu Pai, por restauração familiar. Restauração de casamentos, ó Pai. Tem um povo aqui sério, meu Deus, que cuida de casais. E sabe, meu Pai, a dificuldade que é a vida dois. Tem gente, meu Deus, que sonha em casar ainda, Senhor da glória. Eu te peço, Deus Todo-Poderoso e Santo, primeiro fortalece o ministério de casar dessa igreja. Guarda eles, ó Pai, de toda a retaliação do adversário, todo contra-ataque do inimigo, meu Pai, toda circunstância que o adversário pode tentar contra a família, casamento e casa deles. E te peço agora nessa noite, meu Deus, pelas pessoas que vieram aqui na frente, meu Pai, dispostas, ó Deus, a uma mudança, disponíveis, ó Pai, para que o Senhor comece por elas a mudar o próprio lar delas. Eu te peço, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor toque no coração, visite, meu Deus, o íntimo dessa pessoa, o âmago dessa pessoa, para que ela possa chegar em casa e levar a tua presença e ser a diferença naquele lar, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia! Cante mais uma vez. Não vá embora, tem uma cantina lá fora. Abençoa a cantina, que é o congresso de família, tá? Toda a arrecadação será investida no congresso da família lá da cantina. Aleluia! Novas realizações